A Rádio Justiça apresenta Defenda seus direitos. Olá, muito boa tarde. Agora em Brasília, 1h01. Está no ar mais uma edição do programa Defenda seus direitos. Aqui você fica informado sobre as principais notícias e decisões judiciais que envolvam as relações de consumo. Eu sou Liana Gomes e fico com você durante a próxima meia hora. E no programa de hoje você confere: Operação Carne Fraca. Os desdobramentos da investigação interferem diretamente nos direitos do consumidor. Isso e muito mais no Defenda Seus Direitos desta sexta-feira, dia 24 de março de 2017. Rádio Justiça, sintonize seus direitos. Defenda seus direitos. Na semana passada, a Polícia Federal cumpriu 38 mandados de prisão por venda ilegal de carnes. A chamada Operação Carne Fraca busca desarticular suposto esquema criminoso envolvendo agentes públicos e empresários. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal em Curitiba e estão sendo cumpridas no Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Distrito Federal, Santa Catarina, Minas Gerais e Goiás. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de R$1 bilhão das contas dos investigados. Segundo a Polícia Federal, a Operação Carne Fraca detectou em quase 2 anos de investigação que agentes públicos recebiam propina para facilitar a produção de alimentos adulterados, emitindo certificados sanitários sem qualquer fiscalização efetiva. E ainda de acordo com a Polícia Federal, os frigoríficos investigados chegavam a usar produtos químicos para maquiar carne vencida, injetavam água para aumentar peso das carnes e trocavam proteínas. Essa é a maior operação já realizada pela Polícia Federal em toda a história do país. Entrevista. 1h11 e a gente segue com mais entrevista aqui no programa de hoje, pois o assunto é relevante, tem chamado muita atenção dos consumidores e vem gerando dúvidas. Então, contamos agora com a participação do Dr. Bruno Borges, ele que é advogado e especialista em direito do consumidor e empresarial. Ele que também fala conosco, então, sobre a Operação Carne Fraca, os impactos das investigações nos direitos dos consumidores e algumas dicas às pessoas que estão preocupadas quando o assunto é comprar carne. Doutor Bruno Borges, mais uma vez, obrigada pela participação aqui na Rádio Justiça. Olá, tudo bem? Eu que agradeço o seu convite e deixo aqui o meu abraço para os ouvintes da Rádio Justiça. Bom, doutor Bruno Borges, e hoje a gente comenta a respeito das questões que envolvem a Operação Carne Fraca, no qual vários frigoríficos do país são investigados por conta de supostas adulterações em carnes, adulterações de diversas maneiras. E aí, doutor Bruno, a gente comenta esse assunto justamente porque tem o aspecto do consumidor que é envolvido. O que a gente pode falar a respeito desse assunto, doutor Bruno Borges? Essa suposta adulteração, ela impacta diretamente ali no âmbito do direito do consumidor? O que os consumidores podem fazer no exato momento? O que o senhor sugere? Nesse momento, ainda não há nenhuma decisão, vamos dizer assim, definitiva ou com uma parcela de definição mais objetiva por parte do próprio Poder Judiciário e das apurações dos órgãos de fiscalização. É claro que nós não podemos ignorar que existem indícios, certo? Então, existem indícios, no entender da Polícia Federal, existem provas, inclusive, dessas adulterações, né, dessas mencionadas adulterações, e esses indícios, eles são aprofundados, ou seja, a polícia tem que aprofundar as investigações para constatar se isso é um indício isolado ou ele é um indício de um problema muito maior, tá? Então, não podemos, obviamente, descaracterizar um problema maior, embora, se de fato houvesse nesses indícios um risco à saúde da população, acredito que a própria Polícia Federal, o Ministério Público Federal, pediriam judicialmente para que não houvesse mais comercialização de carne no país ou em determinados estados, até que houvesse uma melhora, correto? Sim. Mas, sim, em princípio,
né, não houve nenhum pedido nesse sentido de que a comercialização, de um modo geral, de carne fosse interrompida no país ou até mesmo em alguns estados. Presume-se que são casos isolados, mas que, de todo modo, como envolve a saúde, né, do consumidor, é necessário que haja uma melhor apuração. E, constatado esse prejuízo para determinados consumidores em nível individual ou mesmo no caráter mais coletivo, provavelmente eles serão indenizados. Ah, com certeza. Bom, doutor Bruno Borges, então a ideia é que os consumidores, pelo menos neste momento inicial, eles aguardem os desdobramentos dessa operação antes mesmo de pensar em levar o caso ao judiciário, até porque o caso já está sendo analisado na justiça ali por conta da operação da Polícia Federal, e aguarde essas questões e até não fiquem com medo de ir ao supermercado comprar os produtos, doutor Bruno, porque a gente tem visto isso, as conversas dos consumidores com receio de comprar ou não a carne. Então, o que fazer nesse momento? Bom, de fato, se as provas, esses indícios, né, levantados pela Polícia Federal demonstrassem algo com dano coletivo de uma forma bem abrangente, digamos assim, certamente alguma medida judicial já teria sido tomada. Mas não adianta o consumidor se desesperar, ele tem que aguardar o desenrolar dos fatos. As empresas, os frigoríficos, né, os grandes frigoríficos envolvidos têm mencionado que os produtos colocados no mercado de consumo não acarretam risco à saúde, certo? Então, ou seja, eles não estão realizando nenhum recall. É possível, inclusive, realizar um recall uma rechamada desses produtos considerados nocivos para a saúde, nem por faculdade das empresas, por determinação legal. A defesa do consumidor, ele determina a rechamada dos produtos que indevidamente foram comercializados e possam acarretar riscos à saúde ou à segurança dos consumidores. Ou seja, colocou no mercado, primeiro não deveria ter colocado no mercado esse produto, tá? Se eventualmente ficar constatado, ele tem que rechamar o produto, substituir, indenizar o consumidor, independentemente, Juliana, de provocação do Estado. Ou seja, as empresas, as companhias envolvidas nessa investigação, até o momento nem mencionaram essa hipótese, ou seja, estão defendendo a tese de que os produtos são próprios para o consumo e ainda precisa se investigar mesmo se há, de fato, algum lote ou qual quantidade de carne envolvida de fato está contaminada, até para poder rastrear onde foi esse produto supostamente impróprio para o consumo, para poder identificar os consumidores eventualmente lesados e suspender a comercialização, né? Se for o caso. Agora, o desespero do consumidor, ele não tem força, fundamento ainda para tal situação, até porque, como eu disse aqui, até agora o Poder Judiciário, né, o próprio Estado, não suspendeu nenhuma comercialização. As investigações continuam e o consumidor, em princípio, deve aguardar, claro, realizar as compras dos seus produtos da mesma forma que realizava antigamente, ou seja, verificar se a carne não tem um aspecto de velha, verificar se ela não tem um odor não muito agradável, como qualquer consumidor que vai adquirir um produto altamente perecível, que é uma carne, né, tomar aquelas cautelas necessárias quando você vai comprar um frango, ou uma carne bovina, ou uma carne suína. Perfeito. Bom, doutor Bruno Borges, advogado e especialista em direito do consumidor e empresarial, hoje participando aqui no nosso programa para falar um pouco a respeito da operação Carne Fraca e dando algumas dicas aí ao consumidor a como proceder nesse momento e que aguardamos os desdobramentos da operação. Doutor Bruno Borges, o nosso tempo aqui no programa é curto, mas acho que a gente conseguiu levar ao consumidor no momento as informações necessárias de que é melhor aguardar
aguardar o fim da operação, os desdobramentos e até as decisões judiciais e, eventualmente, se comprovado as lesões aos consumidores, aí assim a gente fala em reparação. Enfim, doutor Bruno Boris, muito obrigada mais uma vez pelas informações e esclarecimentos aqui aos nossos ouvintes. Helena, eu que agradeço novamente o seu convite também da Rádio Justiça, e reitero aqui o meu abraço para todos os ouvintes.